Bom dia, alunos do sexto ano, professor Luiz Cláudio, mais uma vez aqui gravando um vídeo para vocês de língua portuguesa, ainda fazendo uma revisão do conteúdo que vocês estudaram agora no primeiro trimestre. Vamos falar hoje sobre sintagma nominal e vamos aprofundar um pouquinho nas classes de palavras, ok? Muito bem. Então nós já vimos que o sintagma nominal é aquela parte da minha frase que não tem verbo, tá? Ela só tem nome. Então, o núcleo do sintagma nominal é o substantivo, ok? E ligado ao substantivo, eu tenho outras palavras, como por exemplo o artigo, o adjetivo. São palavras que a gente chama de determinantes, que elas determinam o substantivo. Veja esse exemplo aqui, ó. Uma simples bonequinha. Veja que está destacada aí a palavra bonequinha, que é o meu substantivo. Então, neste sintagma nominal, o núcleo é bonequinha. Nós temos uma, que é um artigo indefinido, e simples, que é um adjetivo. Então, são duas classes de palavras que vêm para determinar o substantivo. Substantivo, como nós vimos, é uma classe de palavras que dá nome a coisas, a seres, sejam seres imaginários ou reais, dá nome a pessoas, a cidades. E por que a gente fala que ela é uma classe variável? Porque ela varia de acordo com a situação onde ela é empregada. Então, por exemplo, se eu tenho um masculino, a palavra é escrita de uma forma, feminino de outra, singular, plural. Então a gente chama de classe de palavras variável porque ela sofre flexões de acordo com o seu emprego. Por isso que ela é uma classe variável. Quais são as flexões que o substantivo sofre? De número. O que é número? Toda vez que eu falo número, às vezes eu pergunto em sala de aula, pessoal, o que é número? Aí, invariavelmente, alguém responde, é 1, 2, 3. Não, isso é numeral, que é outra classe de palavras. Quando eu falo de número, eu estou falando de singular e de plural, ok? Então, falando em flexão de número, eu estou falando de singular e plural. Como é que eu consigo obter um plural de uma palavra? Acrescentando a desinência S no finalzinho da palavra. Desinência é a terminação da palavra, tá? Então, a maioria das palavras, elas fazem o plural com o acréscimo da desinência S. Retirando-se essa desinência S, a palavra está no singular. Temos, obviamente, algumas exceções que nós vamos ver nesta aula. Vejam aqui, ó. Pessoa, pessoas. Cachorro, cachorros. Mão, mãos. Vejam que simplesmente houve o acréscimo da letrinha S no final da palavra. E ela deixou de estar no singular e passou a estar no plural. Outras palavras, ela tem a terminação trocada. Eu não acrescento apenas o S, eu tenho que fazer uma modificação na terminação dela para que ela faça o plural. Vejamos. Ó, camponês, camponeses. Veja que eu alterei todo o final da palavra. Giz, gizes. Sabor, sabores. Então veja que neste exemplo aqui foi acrescentado ES ao final. Ó, papel, eu tirei essa terminação e acrescentei IS. Funil perdeu o L e ganhou um S. Anzol perdeu o L e ganhou o IS. Então, papéis, funis, anzóis. Ó, balcão, pão. Balcões, pães. Então vejam que nesses exemplos não houve apenas o acréscimo da desinência S. Houve uma modificação naquela parte final da palavra. Há substantivos que não possuem marca de singular nem plural. Então como é que eu sei se essa palavra está no singular ou no plural? Eu vou ver os determinantes, né? Artigo, adjetivo, e vou flexionar esses determinantes. Então se eu flexionar o artigo ou o adjetivo, obviamente o meu substantivo estará no plural. Por exemplo, ó, lápis. Se eu simplesmente escrever lápis, eu não tenho como colocar no plural. O que eu mudei ali? O artigo. Ou, desculpe, no caso aqui, numeral. Um lápis, dois lápis. Se fosse um artigo indefinido, um lápis, uns lápis. O vírus, os vírus.
Agora vamos flexionar o adjetivo, ó. Ônibus lotado, ônibus lotados. Vejam que o substantivo, eles não têm marca de plural. Eu apenas modifiquei os determinantes. Tórax forte, tórax fortes. Então, flexionando esses determinantes, eu chego à conclusão que o meu substantivo também está no plural. Tranquilos até aqui? Muito bem. Depois nós vamos fazer algumas atividades lá da nossa apostila para reforçar bem esse conteúdo. O substantivo pode estar também em um desses gêneros, é uma outra flexão do substantivo sofre. Então nós já vimos a de número, singular e plural, e agora vamos ver a de gênero. Quando eu falo flexão de gênero, eu estou falando de masculino e feminino. Antes do substantivo masculino, normalmente eu coloco o artigo o, e antes do feminino, normalmente o artigo a. Vamos ao exemplo, ó. O álbum, o nascimento, o papel. Então são substantivos masculinos. A pessoa, a morte, a tinta. São substantivos femininos. Os substantivos que nomeiam pessoas e animais, normalmente eles têm uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Então veja o que a gente viu anteriormente, eu apenas flexionei ali o determinante. Vamos ver então esse exemplo de pessoas e animais. Vejam, papagaio, papagaia. Então, diferente. Neto, neta, irmão, irmã, alemão, alemã, visconde, viscondessa, caiu essa palavrinha na nossa prova, né? Barão, baronesa. Alguns substantivos fazem feminino de maneira diferente. Vejamos. Ator, atriz. Se fosse autor, autora, ok? Então, ator, atriz. Avô, avó. Galo, galinha, réu, ré, herói, heroína, dom, dona. Outros substantivos têm a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai diferenciar se ele está no masculino ou no feminino? O artigo. Então, a forma do substantivo é a mesma. O artigo que vai me dizer se ele é masculino ou se ele é feminino. O estudante, a estudante. O dentista, a dentista. Então vejam, ó, estudante e dentista é a mesma forma do substantivo, tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu coloco então o determinante, no caso aqui o artigo, e eu vou saber qual é o gênero que eu estou falando. Tranquilos? Para reforçarmos esse conteúdo, atividade 1 das páginas 74 e 75 da nossa apostila, ok? Uma outra dica que eu queria deixar para vocês é o seguinte, procurem, quando forem assistir a essas videoaulas, isso vale também para as outras disciplinas, um lugar da sua casa tranquilo, em silêncio, evite assistir deitado, disperso, pegue um caderno, faça anotações, tá? Quaisquer dúvidas que surgirem, anote, vocês têm aí um WhatsApp do Colégio Nova Geração, da coordenação, mande as suas dúvidas, vá pausando o vídeo quando as dúvidas surgirem, essas dúvidas vão chegar até o professor e nós iremos responder no mais curto prazo, tudo bem? Desejo a vocês um bom estudo e um breve retorno. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.